A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 352 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos hoje da primeira carta de Pedro, os capítulos 1º e 2º. Da carta de São Paulo aos Colossenses, os capítulos 3º e 4º. E dos Provérbios, capítulo 30, leremos os versículos 10 ao 14. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como migrantes da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, eleitos conforme a presciência de Deus Pai e pela santificação do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão com o seu sangue. A vós, graça e paz em abundância. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem se altera, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, estais guardados para a salvação que deve revelar-se no último tempo. Isso é fonte de alegria para vós, embora seja necessário que, no momento, estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a qualidade de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, porém, crendo nele, experimentais alegria inefável e gloriosa, pois obtereis a meta da vossa fé, a vossa salvação. Por esta salvação investigaram e perscrutaram os profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois.
foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando essas coisas, que agora são anunciadas a vós por meio daqueles que vos evangelizaram em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. São coisas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, com as vossas mentes preparadas, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis aos desejos de outrora, quando vivíeis na ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa peregrinação. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, transmitida pelos antepassados, não ao preço de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi, no final dos tempos, manifestado em favor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que vossa fé e vossa esperança estejam em Deus. Pela obediência à verdade vos purificastes, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva, caiu-lhe a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como Evangelho. Capítulo 2. Portanto, despojai-vos de toda maldade, de todo engano, hipocrisia e inveja e de toda calúnia. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos fará crescer para a salvação, se é que provastes que o Senhor é bom. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como efeito, na Escritura se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e valiosa, quem nela confiar não será confundido. Para vós que credes, ela é valiosa, mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço, pedra que faz cair. Eles tropeçam por não crerem à palavra. Essa é a situação deles. Vós, ao contrário, sois a geração escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não tinham alcançado misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Amados, eu vos exorto como a estrangeiros e migrantes. Afastai-vos dos desejos carnais que combatem contra vós mesmos. Tende bom procedimento no meio dos gentios. Deste modo, mesmo que vos caluniem como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. Subordinai-vos a toda a autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é esta,
que fazendo o bem caleis a ignorância dos insensatos, como pessoas livres, sem usar a liberdade como um pretexto para o mal. Pelo contrário, vivei como servos de Deus, honrai a todos, os irmãos amai, a Deus temei, ao rei honrai. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo o respeito, não só aos bons e afáveis, mas também aos que são maus. Nisto consiste a graça, sofrer injustamente, suportando as aflições, com a consciência da presença de Deus. Pois que merecimento há em suportar castigo quando se é culpado? Entretanto, se suportais o sofrimento quando fazeis o bem, isto é grato a Deus. De fato, para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de seguirdes os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engodo foi encontrado em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis errantes como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e guardião de vossas vidas. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, cheios de glória. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivíeis nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações, com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais ásperos com elas. Filhos,
Obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores daqui da terra, não servindo apenas diante dos olhos, como quem procura agradar a seres humanos. Obedecei-lhes com simplicidade de coração no temor do Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para seres humanos, sabendo que do Senhor recebereis em recompensa a herança. Ao Cristo e Senhor é que estais servindo. Quem cometer injustiça receberá a paga devida, sem distinção de pessoas. Capítulo 4. Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério de Cristo. Por causa dele, aliás, fui lançado na prisão. Obtende-me que eu o manifeste, falando dele como devo. Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento. Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Sobre a minha situação vos informará Tíquico, o amado irmão e fiel servidor, meu companheiro de serviço no Senhor. Eu vô-lo envio expressamente para vos dar notícias e para vos reconfortar. Vai com ele Onésimo, o irmão amado e fiel, que é da vossa comunidade. Os dois vos informarão de tudo o que se passa por aqui. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Também Jesus, chamado Justo, vos saúda. Dentre os judeus, somente estes 3 trabalham comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido para mim motivo de consolo. Saúda-vos Epáfras, que é da vossa comunidade, servo do Cristo Jesus, sempre a lutar por vós em suas orações, para que estejais firmes na perfeição e inteiramente dedicados a toda a vontade de Deus. Dou testemunho de que ele muito se afadiga por vós e pelos irmãos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúdam-vos, enfim, Lucas, o querido médico, e Demas. Saudai por mim os irmãos de Laodiceia, especialmente Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. E assim que esta carta for lida na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vós também, fazei a leitura da carta vinda de Laodiceia. Por fim, dizei a Arquipo: considera atentamente o ministério que recebeste no Senhor, a fim de o desempenhares bem. Esta saudação eu, Paulo, a escrevo de próprio punho. Lembrai-vos de minhas correntes. A graça esteja convosco. Provérbios capítulo 30, versículos 10 ao 14. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que não venha a maldizer-te e acabes tu mesmo sendo punido. Há gente que amaldiçoa o próprio pai e não bendiz a própria mãe. Há gente que se considera pura, mas nunca se lava das próprias imundícias. Há pessoas cujos olhos são altivos e as pálpebras empinadas. Há pessoas cujos dentes são espadas e seus queixos são punhais, para eliminarem da terra os indigentes e do meio do povo os pobres. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas.
Iniciamos hoje a leitura e a meditação da primeira carta de Pedro. Diferente das demais cartas católicas, a primeira carta de Pedro tem destinatários bem claros. Estão na região da Ásia Menor, Bitínia, Ponto, Galácia e Capadócia. São comunidades formadas durante a missão paulina. O objetivo da primeira carta de Pedro é exortar e fortalecer na fé cristãos cujo zelo corria o risco de esmorecer. Mostrar que a fé e a disposição a Cristo não dão direito de fixar-se no mundo. O cristão é estrangeiro, é peregrino nesta terra. Ouvimos os capítulos 1 e 2. Partindo da saudação, seguimos um breve hino de louvor a Deus e apresenta aqui um primeiro aspecto positivo da aprovação, o fortalecimento da fé, assim como o fogo purifica o ouro. Aqui nós vamos ver uma preocupação do autor para com a salvação, que é um objeto de investigação dos profetas no passado. Os destinatários da mensagem dos profetas são os próprios cristãos, motivo pelo qual o autor apresenta as condições desse novo estilo de vida. É necessário colocar toda a esperança na graça da salvação que acontecerá por ocasião da revelação de Jesus Cristo. E também precisa-se criar um novo estilo de vida, diferente do estilo de viver no passado. Agora é necessário reconhecer-se como filho de Deus e assim se comportar com temor durante todo o tempo em que está como peregrino nesta terra. No capítulo 2, nós vamos ter um dos textos mais importantes da carta, que estão entre os versículos 4 e 10, onde, usando a imagem da construção de uma casa, a casa de Deus, onde o alicerce é a pessoa de Jesus Cristo, aonde estão como pedras vivas os cristãos que vão construindo um edifício espiritual, um templo do qual eles mesmos são sacerdotes, um sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Os cristãos, ou seja, esses que estão alicerçados na pedra que é Jesus, são um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, são propriedade de Deus, o novo povo de Deus, o povo que alcançou a misericórdia. E a partir disso, então, nós vamos ter no texto aqui a exigência de um comportamento de cristãos no meio dos pagãos, que se precisa viver alguns aspectos, como, por exemplo, um comportamento exemplar no meio dos pagãos, diante das autoridades. Por causa da pessoa de Jesus Cristo, é necessário se submeter, fazer o bem, se comportar com liberdade responsável, e também diante de patrões exigentes. Por amor a Deus, também se sujeitar, mesmo que isso cause sofrimento, pois também Cristo sofreu. Ouvimos também os capítulos 3 e 4 da carta de São Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, nós temos o reforço ainda mais forte da ligação com a carta aos Efésios, quando trata da vida nova em Cristo e também da busca pelas coisas do alto. Sobre buscar as coisas do alto não significa ignorar esse mundo, mas sim valorizar esse mundo, iluminando ele com os olhos lá no futuro que já está presente em Deus. Mesmo que pelo batismo os cristãos já sejam transformados em novas criaturas, na sua realidade terrena, ainda devem superar a situação de velhas criaturas. É despir-se do homem velho para revestir-se do homem novo, e isso é um processo real do ponto de vista da salvação, mas lento do nosso ponto de vista da realidade humana. O capítulo 4 apresenta motivos para rezar, que são diversos, para permanecer vigilantes com relação às doutrinas estranhas, para render graças pela salvação alcançada, para que a palavra continue seu caminho missionário, para que o projeto de Cristo seja conhecido. E justamente por causa desse projeto é que Paulo está preso. E aí vai aparecer inclusive um termo ali, a palavra temperada com sal, que é o modo como os antigos se referiam à palavra sábia e oportuna. Aí então ele vai concluir com alguns contatos pessoais, chegando aos contatos pessoais através
do envio de Tíquico e Onésimo, que são tratados como irmãos amados, né? Tíquico também é ministro fiel e companheiro de serviço nas viagens de Paulo e nas cartas nomeado diversas vezes. Já Onésimo é o conhecido escravo fugitivo convertido por Paulo e devolvido em liberdade a Filémon. Aristarco é o companheiro de Paulo na prisão e viagem. Marcos, o primo de Barnabé, é identificado como João Marcos. Sobre Jesus o Justo não temos outras informações. Epáfras é o discípulo conterrâneo. Lucas, identificado como médico amado, é o autor do Evangelho e também dos Atos dos Apóstolos. Demas acompanhou Paulo na prisão e depois abandonou, coisa que nós vamos ver na carta a Timóteo. Ninfas é uma mulher que lidera uma igreja na própria casa. Arquipo é o filho de Filémon. E aí no final ainda se faz alusão ao costume, interessante isso, ao costume de ler as cartas nas comunidades vizinhas. Sendo poucas cópias, era necessário que o manuscrito circulasse entre as diversas igrejas, e esse intercâmbio revela o espírito de comunhão que animava a partilha entre as comunidades. A carta escrita à igreja de Laodiceia se perdeu, ou até, segundo alguns, é identificada ainda com a carta aos Efésios. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!